Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. E aí, vamos ler a Bíblia toda juntos? Durante 15 minutos por dia você lê a palavra de Deus aqui comigo e juntos vamos completar em cerca de um ano essa jornada. Então, para começar muito bem, já deixa o seu like aqui no canal e se inscreva, hein? Não assista o vídeo e participe aqui da jornada sem se inscrever e dar um like. Me ajuda aí com isso. Vai ser bênção para todo mundo. Vamos embora? Então, vamos começar hoje pelo capítulo 26 do livro de Levítico. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas da terra de vocês, para que se inclinem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus mandamentos, os sábados, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima, das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão do seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei de vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se não ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isso. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. E aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se ainda assim não se ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes, mais 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vamos ler de novo, versículo 18. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, e acabarão com o seu gado, os reduzirão a pouco, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Trarei sobre vocês espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno, e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isso não me ouvirem e andarem em oposição a mim, eu também, com o furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão que comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos
altos, derrubarei os altares onde queimarem incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoraram. Na minha alma se aborrecerá, e a minha alma se aborrecerá de vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto, destruirei os santuários onde vocês adoraram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Então a terra celebrará os seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou os sábados de vocês, quando vocês moravam nela. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Por vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. E aquele de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos seus inimigos, nos inimigos de vocês, e pela iniquidade dos seus pais com eles serão consumidos. Mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com o que também fosse contrário, e eles o fizessem entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra que me lembrarei. Mas a terra na sua assolação deixará por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo de sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei nem aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis para que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel por meio de Moisés no monte Sinai. Levítico 27. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito às pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação dela pela mulher será de 36 gramas de prata. Se de 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas e se mulher 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitirem as posses de quem fez o voto. E se o que foi prometido for animal, dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar o animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro, dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do Senhor, e o sacerdote avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. E quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou má, ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se a pessoa se dedicou e quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita
e a casa ficará com a pessoa. E se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e o campo ficará com ele. E se não quiser resgatar o campo ou se vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo sagrado. Consagrado, a posse dele será do sacerdote. E se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte de sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, de quem era a posse do campo por herança, e toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primeiro de um animal, o primogênito, que por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for um animal impuro, poderá ser resgatado segundo a avaliação com um acréscimo de 1/5 parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo o que se tem, seja homem, animal ou campo, da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo, ao Senhor poderá ser resgatado, terá que ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a 5ª parte. E quando os dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que se passa debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Vamos parar por aqui. Deu hoje perto de 13 minutos. Mas nós estamos terminando agora o livro de Levítico. No próximo capítulo, vamos começar pelo livro de Números. Deus abençoe ricamente. Não esquece de deixar seu like, hein? Deus abençoe.